Fala meninas, tudo bom? Aqui é Débora e estamos aqui para mais um podcast das Sábias Reflexões. E o nosso tema de hoje é: você é influenciada pela procrastinação ou você é dona do seu tempo? Sabe aquele momento em que você tem mil coisas para fazer, você tem mil planos, você fez aquela organização total do seu dia, da sua semana e de repente, do nada, você lembra que você tem o banheiro para lavar ou que você tem a roupa para tirar do varal, ou que você tem que arrumar o armário. Ou então você se distrai vendo aquele seriado maravilhoso que você estava acompanhando no final de semana. Será que você é preguiçosa ou você está sendo influenciada pela procrastinação? Hoje nós vamos falar sobre esse vilão que adora aparecer quando a gente mais precisa focar. Por que a gente posterga tudo que é importante? E como fazer tudo sem virar uma máquina de produtividade? Então respira fundo, porque esse episódio eu tenho certeza que você não vai querer deixar para depois. Vamos começar falando sobre a comparação. Eu acredito que a comparação é a pior fase da procrastinação. Porque hoje em dia, com o auge das redes sociais, a gente tenta se comparar com muitas pessoas que estão no nosso ciclo. Então, é aquela família que está sempre viajando, é aquele profissional que está tendo uma carreira de sucesso, é aqueles filhos que são ali sempre obedientezinhos, bonitinhos, que estão avançando nos estudos, é aquela mulher que está sempre com o corpo perfeito, com a saúde em dia, com a academia, todo dia postando lá o tá pago do dia, e a gente acaba se comparando. Quando a gente se compara com os outros, a gente posterga as nossas atitudes para alcançar os nossos objetivos. Porque, por exemplo, eu vou dizer por mim, eu estou vivendo uma fase em que eu acabo olhando pessoas que têm o mesmo ciclo de rotina semelhantes ao meu, e eu fico assim, poxa, vai ser difícil chegar nesse nível. Mas por que vai ser difícil chegar nesse nível? Qual é a diferença entre eu e aquela pessoa? Isso se chama postergar, porque a gente olha para aquela vida e não entende como que aquela pessoa chegou ali, mas também não quer fazer o mesmo esforço que aquela pessoa fez para alcançar aquele objetivo. Então, o pior nível é a culpa da comparação. Você se compara com o seu vizinho, mas você não quer ter o mesmo esforço do seu vizinho. Então, a minha pergunta é: por que você quer fazer o que o seu vizinho faz e não pensar no que você pode fazer para alcançar aquele objetivo? Porque é muito semelhante quando uma pessoa adquire um bem, um carro, faz uma viagem. A gente não enxerga o esforço por trás daquela conquista, mas a gente sempre quer comparar a nossa vida com aquela vida do conquistador. Então, qual foi o esforço que ele fez para chegar naquele lugar, naquela posição que ele ocupa agora? Porque é muito igual assim. Por exemplo, hoje você acorda determinada, hoje eu vou ser produtiva, eu vou fazer tudo que tá na minha lista. Aí você vai lá, acorda, faz um café, toma um banho, respira, penteia o cabelo, liga o computador e começa a olhar a vida do amigo. Entra no Instagram, fica olhando, entra no Facebook, entra no TikTok. E quando você vai ver, já são meio-dia, seu trabalho está atrasado, o almoço não está pronto, a sua vida ficou parada ali. E daí vem o quê? A comparação. Porque aí entra um ciclo muito perigoso. Você entra naquela vida, você se inspira porque você acha o máximo, você se culpa porque você não tem, você se frustra e procrastina porque você não fez o que você tinha que fazer. Mas sabe qual é o segredo disso tudo? O segredo é que ninguém é produtivo o tempo todo. Ninguém. Aquela pessoa que tá tendo uma vida maravilhosa, que você tá ali, ó, invejando, vamos assim dizer, uma palavra que eu não gosto de usar, mas acaba sendo um sinônimo de uma comparação, ela não posta os dias que ela tá enrolando. Ela não compartilha com você os dias da procrastinação dela.
Sabe qual é a dica que eu te dou? Durante o seu dia, foca em um só objetivo. Isso daqui eu preciso fazer. E aí, quando chegar no final daquele dia, você vai ver que você fez aquilo dali que você se predestinou a fazer e você vai se sentir orgulhoso de você. Isso vai ser como se fosse um bônus do seu dia. Tem também as distrações invisíveis que roubam o nosso foco. Já reparou que você não precisa se distrair para perder o foco? Porque a distração, ela vem até você. É o celular vibrando. É as mensagens do WhatsApp, dos grupos, de 1000 grupos diferentes que a gente acaba tendo no WhatsApp. É um som, é o cachorro latindo. Qualquer coisa, hoje, é motivo para tirar a gente do foco. As distrações, elas parecem pequenas, mas com o número de distrações que a gente tem ao longo do dia, elas viram um furacão, que quando a gente para perceber, a gente não produziu nada. E aí a gente para pensar e pensa que o problema é a falta do foco, mas não. O problema é o excesso de estímulo que a gente está tendo naquele dia. O que está te distraindo? Uma dica que a gente pode dar para vocês, para te ajudar a ter um foco, por exemplo, quando eu quero fazer uma coisa assim, que eu preciso realmente focar naquilo dali, a primeira coisa que eu faço é tirar o celular de perto de mim. Eu uso o computador para eu focar, não uso o celular. Porque o celular é muito mais fácil da gente se distrair. A gente está ali fazendo uma edição, fazendo um documento, enviando um e-mail. Do nada aparece uma notificação que a gente quer olhar. Então o celular ele distrai muito. Então geralmente quando eu quero focar muito numa coisa, eu tiro o celular de perto de mim, coloco o celular em outro cômodo e foco ali no que eu tenho que fazer. Eu preciso enviar tantos e-mails hoje, eu preciso responder tantas decisões, eu preciso fechar alguma coisa importante, eu tenho que focar no computador e deixar o celular de lado. Eu preciso lavar o banheiro completamente porque ele está precisando. Eu tiro o celular de perto de mim, deixo o celular em outro ambiente e foco no que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer alguma coisa dentro da casa, uma faxina, alguma coisa do tipo. Eu tiro o celular de perto de mim e foco no que eu tenho que fazer. Isso ajuda bastante. E a gente também pode fazer a questão do tempo. Você cronometrar o seu tempo. Por exemplo, você precisa fazer uma faxina na sua casa. Em vez de você separar um dia inteiro ou um final de semana inteiro para fazer aquela tarefa, separa períodos do dia durante a semana. Por exemplo, segunda-feira eu vou focar no meu quarto. Bota um time de 30 minutos, arruma o seu guarda-roupa inteiro. Toda segunda-feira é o dia de arrumar o guarda-roupa. Toda terça-feira é o dia de lavar o quintal inteiro. Toda quarta-feira é o dia de dar aquela faxina no banheiro. Coloca de 20 em 20 minutos. Você consegue ir eliminando focos de problemas dentro da sua casa. E não só da sua casa, mas da sua vida. Eu preciso tirar 20 minutos do meu dia para organizar a minha semana. Foca, bota o tempo. Eu preciso tirar 20 minutos do meu dia para organizar a minha despensa, para organizar os meus e-mails, para organizar o meu trabalho, minha tarefa, para eu fazer uma planilha dos meus gastos. Isso ajuda muito a você a focar no que você realmente precisa fazer. A procrastinação, ela também gera um impacto emocional muito grande, principalmente nós que somos mulheres, porque ela vem acompanhada da culpa. A culpa por não ser perfeita, a culpa por não conseguir, a culpa por não ter tentado, a culpa. A culpa parece que ela vem sempre nas nossas costas. A culpa por não ser uma boa mãe, caso o seu filho tenha perdido uma determinada atividade no colégio. A culpa pelo seu filho estar doente porque você não prestou atenção no tempo. Enfim, a vida da mulher ela é acompanhada pela culpa. E a culpa, quando a gente para pensar, ela vem acompanhada por alguma procrastinação em algum período da nossa vida. Então, isso gera um peso emocional surpreendente. A gente precisa parar para entender quais são o que a gente precisa fazer para realmente ter um dia produtivo, para realmente ter uma semana produtiva, para realmente ter uma vida produtiva. A gente precisa fazer pequenas escolhas na nossa vida. Às vezes a gente olha para determinada situação e pensa assim, eu não consigo fazer isso.
Ah, não, isso daí vai dar muito trabalho. Ah, não, mas. Aí quando chega lá na frente, quando chega no final do mês, quando chega no final do ano, a gente pensa assim: poxa, eu perdi meu tempo. Nossa, será que o meu ano foi produtivo? Nossa, será que eu. O que eu poderia ter feito para melhorar isso? E daí vem a culpa, o remorso, as comparações, tudo vem à tona nesse momento. Principalmente nessa fase do ano que a gente está chegando agora, que é o final do ano, e que a gente para fazer aquela reflexão de como que foi a nossa vida, de como foi o nosso ano, os nossos 365 dias, que todo mundo tem igual, com as nossas mesmas 24 horas, a gente começa a pensar, o que que eu fiz de errado? E é nessa hora que vem aquela frase que o meu marido ele fala muito. Quem quer, arruma uma solução. Quem não quer, arruma uma desculpa. E essa frase ela tem muito sentido. Porque quando a gente quer realmente fazer alguma coisa, quando eu quero realmente focar num objetivo, quando eu preciso realmente focar num projeto, eu vou lá e me desdobro inteira para fazer aquilo. Mas quando eu fico naquela procrastinação, naquela comparação, naquele será que vai dar, será que eu consigo, a gente não avança. E aí a gente começa a colocar os empecilhos no meio do caminho. Ah, o meu filho é pequeno. Ah, é muito longe. Ah, eu não sei dirigir. Ah, o meu carro tá ruim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas isso é muito caro. Ah, mas isso não é pra mim. Ah, não, mas eu não vou chegar nesse corpo nunca. Isso é cansativo. Ai, mas tem que acordar cedo. Nossa, mas hoje tá frio. A gente sempre coloca uma desculpa. Então, você colocar pequenos objetivos ao longo do seu dia, ele tira esse peso da obrigação das nossas costas e deixa a vida um pouquinho mais leve. Quando a gente dilui as nossas expectativas sobre a gente em pequenos passos, eu preciso ter um corpo maravilhoso. Como que eu chego nele? Um dia de cada vez. Hoje você faz uma caminhada, amanhã você faz outra, depois você faz outra. Começa de 10 em 10 minutos, depois você aumenta para meia hora, daqui a pouco você está fazendo uma caminhada de 1 hora, daqui a pouco você está correndo 1 quilômetro, correndo 2, correndo 3, correndo 4, daqui a pouco você está se matriculando numa academia porque você está começando a ter disposição. É um pouquinho de cada vez, você não precisa ter pressa, você precisa começar a pensar em você, a mudar o foco do seu objetivo final, que é aquele corpo maravilhoso, para o que você realmente precisa fazer. Quando você começa a mudar o seu pensamento, você começa a ter uma leveza nas suas expectativas e o seu objetivo ele começa a ficar mais claro. E daí você consegue alcançar o tão sonhado corpo que você deseja tanto. E isso, gente, é com qualquer situação da nossa vida. A gente pode criar uma rotina que vai respeitar o nosso ritmo. Nem todo mundo tem o mesmo limite. Cada pessoa é diferente. O meu vizinho, ele gosta de acordar 4 horas da manhã, correr 3 quilômetros todo dia, voltar para casa com um pãozinho para a família e tá tudo bem. Eu gosto de acordar às 6 da manhã, fazer meu café na minha paz, ir trabalhar e tá tudo bem. Cada pessoa ela tem o seu ritmo. Ninguém é obrigado a seguir o mesmo padrão. Tem aquelas pessoas que rendem muito bem de manhã, tem aquelas pessoas que rendem muito bem à tarde, já tem aquelas outras que rendem muito bem à noite. Eu fico muito pasma quando a gente vê as pessoas criticando aquelas pessoas que acordam tarde. Nossa, 10 horas da manhã e ela ainda tá dormindo. Mas às vezes, aquela pessoa que está dormindo 10 horas da manhã, ela não tem a obrigação de estar acordada às 7 horas da manhã, porque ela trabalha à noite, por exemplo, ela rende muito melhor à noite e ela se sente muito mais confortável trabalhando assim do que acordando às 6 da manhã, como boa parte das pessoas. Nem todo mundo tem as mesmas obrigações. Às vezes a gente se frustra quando a nossa rotina é diferente da rotina do amigo. Por exemplo, a sua dor é diferente da dor do vizinho. Se você gosta de acordar 10 horas da manhã, porque você trabalha, vamos dizer que você trabalha das 6 da tarde, da noite, até as 6, até as 5 do outro dia,
É o seu horário de trabalho. Por que raios você vai estar de pé, igual todo mundo, às 9 da manhã? Vai descansar, vai dormir, vai ter o seu privilégio de ter um bom momento de descanso. A gente não precisa ficar se justificando o tempo da sua produtividade. A gente só tem que fazer. E o que você tem que fazer? Ser produtivo? Então vai ser produtivo no seu horário. Você não precisa ser produtivo no horário de todo mundo. A gente tem que parar de julgar as pessoas porque ela não é produtiva no seu tempo. Ela é produtiva no tempo dela. Porque a produtividade, ela não é sobre fazer mais. Ela é sobre fazer as coisas no seu tempo e de acordo com o seu ritmo. Escreva 3 coisas que você precisa fazer naquele dia. Se você conseguir fazer uma delas, você já está no lucro. Isso ajuda muito a diminuir a sobrecarga mental e faz com que a gente desacelere, principalmente na parte da ansiedade e da comparação. Porque ser dona do nosso tempo é saber a hora de agir e a hora de desacelerar. Tá vendo? No final das contas, a procrastinação, ela nem é aquele bicho todo de 7 cabeças. Ela só está presente na nossa rotina, ela está presente na nossa comparação. Ela está ali para mostrar que a gente nem sempre dá conta de tudo. Mas a boa notícia é que você não precisa ser essa mulher produtiva o tempo todo para ser a pessoa incrível que você é. Você só precisa ser a protagonista do seu tempo. Então respira, escolhe uma coisinha que você é muito boa para fazer no seu dia de hoje e faça no seu ritmo. Porque o tempo, ele não é nosso inimigo. Ele é nosso aliado. Mas só quando a gente para de cobrar e começa a se escutar. Então, se esse episódio te fez pensar que você é uma procrastinadora em recuperação, assim como eu, compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que vive dizendo: amanhã eu começo. Vai que vocês comecem juntas.